Hare Krishna, bom dia. Então vamos dar continuidade à leitura, à reflexão, o estudo do Srimad Bhagavatam. Que é uma leitura meditativa. Então vamos lá. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Goya Koromore Omabhima Kedoyalu Bhagata Sansari Pachita Pavana Hetu Tavavatara Mosama Patita Prabhu Napaibeya Aha Prabhu Nityananda Premananda Sukhi Kripa Balokana Koro Ami Boroduki Aha Prabhu Nityananda Premananda Sukhi Kripa Balokana Koro Ami Boroduki Doya Koro Sita Pati Advaita Gosai Tava Kripa Bhale Pai Chaitanya Nita Doya Koro Sita Pati Advaita Gosai Tava Kripa Bhale Pai Chaitanya Nita Ahaswaro Sanatana Rupa Raghunatha Pata Yoga Shri Jivaha Prabhu Lokana Aha Prabhu Nityananda Premananda Sukhi Kripa Balokana Koro Ami Borodu Doya Koro Sri Acharya Prabhu Srinivasa Ramachandra Sangamage Narodamona Doya Koro Sri Acharya Prabhu Srinivasa Ramachandra Sangamage Narodamona Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivarada Yashodanandana Raja Jana Ranjana
Yashodanandana Rajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jayurana Madhava Kunja Bihari Jayurana Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Prajajanarandana Yashodanandana Prajajanarandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Nitai Gora Haribol 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 Nitai Gora Haribol Jaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Mudiraye. Então, antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, o Srimad Bhagavatam. Então, prestamos nossas respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana, a Nara Narayana Rishi, o ser humano Mai, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, a Srila Vyasadeva, o autor, editor e organizador dos Vedas, e a Srila Prabhupada, o seu propagador. Então, esse foi Idam Bhagavatam Namah? Não, esse foi... Então agora é o Idam Bhagavatam Namah, Puranam Brahma Samhitam, Uttama Charitam, Chakara Bhagavan Rishi, Nishreyasaya Lokasya, Dhanyam Swastyayanam Maha. Então, o Srimad Bhagavatam, compilado por Srila Vyasadeva, a encarnação de Deus, é a encarnação literária de Deus. Então, o Srimad Bhagavatam é a encarnação literária de Deus. Ele se destina ao bem de todas as pessoas e é plenamente bem-sucedido, completamente bem-aventurado e tudo perfeito. Krishne Swadhamopagate Dharma Yanadhibisaha Kalu Nasta Drisham Mesha Puranarko Dhunoditaha. O Srimad Bhagavatam
é brilhante como o sol. Então é muita luz, né? É muita luz, não é pouca, né? A luz tira toda a escuridão. E surgiu esse Srimad Bhagavatam logo depois da partida do Senhor Krishna para sua própria morada, acompanhado pela religião, pelo conhecimento, etc. E as pessoas que perderam a visão do Senhor Krishna devido à densa escuridão da ignorância desta era de Kali, iluminar-se-ão com este Purana. Então vejam só a magnitude, o poder do Srimad Bhagavatam. Então vamos à leitura do Srimad Bhagavatam. É o terceiro canto. É o capítulo 32, emaranhamento em atividades frutivas. E o verso é o 33. Yathendriyai pritadwarai artho bahu gunashraya ekonaneyate tadvat bhagavan shastravartmabhi bhagavan shastravartmabhi yathendriyai pritadwarai artho bahu gunashraya ekonaneyate tadvat bhagavan shastra vartimadbihi yatendriyai pritadwarai artho bahu gunashraya ekonaneyate tadvat bhagavan shastra vartmabhihi yatha, como indriyaihi, pelos sentidos, prithak dwaraihi, de diferentes maneiras, artha, um objeto, bahuguna, muitas qualidades, ashraya, dotado de, ekaha, único, nana, diferente, yaite, é percebido, tadvat, analogamente, Bhagavan, a suprema personalidade de Deus, Shastra Vartmabhihi, segundo diferentes preceitos escriturais. Tradução: um único objeto é apreciado de modo diferente por diferentes sentidos, por ter diferentes qualidades. Analogamente, a suprema personalidade de Deus é uma só, mas segundo diferentes preceitos escriturais, ele parece ser diferente. Olha de novo. Um único objeto é apreciado de modo diferente por diferentes sentidos, por ter diferentes qualidades. Analogamente, a suprema personalidade de Deus é uma só, mas segundo diferentes preceitos escriturais, ele parece ser diferente.
significado por sua divina graça Srila Prabhupada. Significado bem extenso. Jaya Srila Prabhupada. Parece que, seguindo o caminho de Jnana Yoga, ou especulação filosófica empírica, alcançamos o Brahman impessoal. Então, especulação filosófica empírica é a mesma metodologia usada pelos cientistas materialistas. Por que nós colocamos esse adjetivo materialistas, né, que chamamos cientistas de materialistas? Porque a metodologia científica ortodoxa, ela segue um padrão metodológico de aquisição de conhecimento somente o que se pode ser detectado pelos sentidos físicos. E o que não pode ser detectado pelos sentidos físicos, né, não é considerado. Então, a norma, o protocolo é esse. Não sendo detectado fisicamente, se for algo metafísico, então não é descartado, não é considerado. Então, isso é materialismo. Isso é materialismo. Então, e dentro da lista dos pensadores, dos filósofos, né, tem uma divisão. Então, existem filósofos que são cientistas que abraçam tanto a esfera física quanto a metafísica, e existem filósofos que só abraçam, né, a esfera física. Esses filósofos são materialistas. Um exemplo de um filósofo materialista, apesar de ser um gênio, uma pessoa extremamente inteligente, que teve assim percepções pioneiras sobre a natureza da sociedade e do ser humano, é Karl Marx. Mas ele descartou a metafísica, né? Embora anteriormente era um seguidor de um filósofo metafísico, né, Heidegger. E ele, em seguida, abandonou a metafísica e estabeleceu o materialismo dialético histórico. Isso é especulação filosófica empírica. Isso é empirismo, né? Só aceita aquilo que é físico, que é detectado pelos sentidos físicos. Então, né, seguindo o caminho de Jnana Yoga, isso em sânscrito, tecnicamente chamamos de Jnana Yoga, né, ou especulação filosófica empírica. Então, parece que seguindo este caminho, alcançamos o Brahman impessoal. O que significa isso, Brahman impessoal? Então, através do caminho da especulação filosófica empírica, que também é o método científico, que também é a metodologia científica,
né, da ciência materialista, que antes nós chamamos de Jnana Yoga, por esse caminho do conhecimento, da especulação, o máximo que se pode alcançar em termos de realização de Deus é o primeiro aspecto de Deus. Pelo menos se alcança o primeiro aspecto de Deus, né? Já é um grande feito. Né? E qual é esse primeiro aspecto de Deus? Essa primeira realização de Deus, que é o primeiro aspecto da verdade absoluta, é o seu aspecto tecnicamente chamado de Brahman impessoal, ou seja, né? O Brahman impessoal é existência, é eternidade, é a onipenetrância, é o aspecto sat, de existência, de eternidade, de onipenetrância. E é impessoal. Esse aspecto, ele é onipenetrante, ele é impessoal. Tá? E que também, né, é conhecido como Brahma Jyoti, ou seja, a luz espiritual. Então, essa luz espiritual, que é eterna, Sat, que é impessoal, por ser impessoal, ela é onipenetrante, é o primeiro aspecto na realização da verdade absoluta, da suprema personalidade de Deus, né? Que também é conhecido como o Brahman impessoal. Ao passo que, executando o serviço devocional, então, em contrapartida ao caminho de Jnana Yoga, da especulação filosófica empírica, que no máximo se alcança o aspecto impessoal, o Brahman, ou Brahma Jyoti, a luz divina, da verdade absoluta, né? Então, em contrapartida a Jnana Yoga, executando o serviço devocional em consciência de Krishna, enriquecemos nossa fé e devoção à personalidade de Deus. Aqui paramos para poder entendermos melhor, né, esse contexto, quando nós fechamos com a personalidade de Deus, né? Assim, e por incrível que possa parecer, por incrível, fantástico e extraordinário que se pode parecer, né? Pessoas materialmente inteligentíssimas, né? Quando lhe foi apresentada o conceito pessoal de Deus, que Deus é uma pessoa, essas pessoas materialmente inteligentíssimas, né, se desestruturaram, se desesperaram, né, se mostraram absolutamente céticas, né? É impressionante. Sim, é interessante, né, que pessoas materialmente inteligentíssimas, elas são pessoas, tá? E se você se dirige a elas, né, de que você não tem personalidade, elas se ofendem, tá? Mas elas contrariam um dos princípios éticos universais, que é, né, não cometer ao outro aquilo que você não gostaria que fizessem em você, que é um princípio normativo ético básico universal. Isso está em todas as religiões e isso está em todos os sistemas de sociedade. Não cometer ao próximo
aquilo que você não deseja que façam em você. Isso está em todas as culturas, em todo canto do planeta. É um princípio normativo, ético, universal. E aí, pessoas materialmente inteligentíssimas cometem, né, essa gafe. Cometem, assim, esse erro básico. Né? É um fiasco. Né? Isso é o mundo material, é o mundo de todas as contradições possíveis, possíveis, imagináveis e inimagináveis. Isso é o mundo material. Né? É o mundo das decepções, né? E das surpresas. É surpreendente. Pessoas inteligentes mesmo. Impressionante. Né? Pessoas que têm assim, muita cultura, né? Que já têm assim, uma cosmovisão construída de forma complexa. Né? Vai entender. E aí, se você fala que Deus é uma pessoa, imagina, ela é uma pessoa, Deus não é uma pessoa. Né? Ela se sente ofendida se você fala que ela não tem personalidade. Então, mas ela está ofendendo, né, a pessoa original, a pessoa suprema. Né? Porque não podemos fugir de princípios básicos, lógicos, fundamentais, como é o princípio da hierarquia. Tudo tem uma escala de grandeza, que é o princípio da hierarquia. Não poderia não podia ser diferente, né, com as espécies de vida. Né? Nós vemos que o ser humano está numa escala hierárquica superior aos animais, mas isso significa que existe uma hierarquia, uma escala de grandeza de espécies de vida. Logo, existem espécies de vida superiores aos seres humanos. Né? Aos seres humanos. Isso significa que nós vamos chegar até a pessoa, seguindo essa escala hierárquica de espécies de vida, né? Uma vez que o ser humano é uma espécie de vida superior a espécies de vidas inferiores, né? Então, vamos seguindo nessa escala, vamos chegar à hierarquia máxima suprema, que é a pessoa suprema, a pessoa hierarquicamente no topo da hierarquia, a suprema personalidade de Deus. Se a pessoa é verdadeiramente inteligente, né? Ou essas pessoas inteligentes têm uma patologia rara, né? Que não conseguem entender isso, né? Então, temos que aceitar que no topo da hierarquia das espécies existe a pessoa suprema, a suprema personalidade de Deus. Seguindo, deu até sede. Mas aqui afirma que tanto Bhakti Yoga quanto Jnana Yoga destinam-se a alcançar o mesmo objetivo, a personalidade de Deus. Embora, mesmo sem saber, mesmo de forma inconsciente, a nossa busca pelo conhecimento, né, é para chegarmos, é para alcançarmos o conhecimento da verdade absoluta. E a verdade absoluta é a suprema personalidade de Deus, Krishna, o todo atrativo. Mesmo que não se saiba, mas
essa busca do conhecimento é para chegar à verdade absoluta, à suprema personalidade de Deus. Pelo processo, então, mesmo pelo processo de Jnana Yoga, que é a especulação filosófica empírica, que normalmente se alcança o aspecto impessoal de Deus, mas só que, né, esse aspecto é apenas o primeiro aspecto. Então, a Jnana Yoga ela não acaba aí. Pelo processo de Jnana Yoga, a mesma personalidade de Deus parece ser impessoal. Assim como o mesmo objeto parece ser diferente quando percebido por diferentes sentidos, o mesmo Senhor Supremo parece ser impessoal através da especulação mental. Mas o tema que Prabhupada escolheu, eu coloquei aqui na tela, é: a suprema personalidade de Deus é única, mas segundo diferentes preceitos escriturais, parece ser diferente. E o verso diz, o verso de hoje, em único objeto, um único objeto é apreciado de modo diferente, por diferentes sentidos, por ter diferentes qualidades. Analogamente, a suprema personalidade de Deus é uma só, mas, segundo diferentes preceitos escriturais, ela pode parecer ser diferente. Então, seguindo o significado de Srila Prabhupada, uma colina pode parecer nublada à distância, e quem não a conhece poderá especular que a colina é uma nuvem. Prabhupada tem umas analogias assim espetaculares, né? Espetaculares. Sim, que abre as portas da percepção. Tá? Então, tira a pessoa daquela limitação cognitiva. Tá? Prabhupada nos faz mais inteligente com suas analogias. Então, vamos lá, olha só, olha que interessante. Uma colina pode parecer nublada à distância. Então, à distância, né, você tem uma visão, né, homogênea, né, de uma substância homogênea, né? Sim, uma névoa, né, uma nebulosidade da colina. A colina parece, né, uma camada, um tecido branco único à distância. E quem não a conhece poderá especular que a colina é uma nuvem. Então, quem não conhece aquela colina, né, pode especular que a colina é uma nuvem, e na verdade é uma nuvem que tem ali, não é uma colina. Né? Não, ali é assim, é uma neve. É um lençol gigante. Então, as pessoas que não conhecem a colina podem viajar na maionese, na maionese, né, que nós não comemos ovos, né? Pode viajar na veganese, né? Então, seguindo aqui a analogia, na verdade, não é uma nuvem,
é uma grande colina. É preciso aprender de alguma autoridade que a aparência de nuvem não é realmente uma nuvem, mas sim uma colina, né? Então, né, o guia ele vai, né, remover todas as todas as propostas, as proposições especulativas, divagativas, né? Todas as viagens, né, da Veganese. O guia, ele vai, é a autoridade, ele vai dar o Siddhanta. Não, aquilo ali não é, né, uma nuvem, não é um tecido branco, não é uma neve, aquilo é uma colina. Se progredimos um pouco mais, então, em vez de nuvem, mas veja bem, então, ver à distância a nuvem como se fosse apenas uma substância homogênea, branca, né, é, é a primeira realização de Deus. É a primeira realização, né? Essa é a realização, né, do estudante neófito, do primeiro estudante, né, o neófito. Então ele está tendo essa realização de Deus. Deus é impessoal. Deus é uma nuvem. Deus é uma luz branca. Então vamos lá, vamos seguir aqui. Se progredirmos um pouco mais, então, em vez de uma nuvem, vemos a colina e algo verde. Tá? Essa já é a realização do segundo estudante, que é um estudante um pouco mais avançado, né? Que é a realização do yogi, né? A realização do yogi que ele já vê que existe, né, um aspecto localizado, a colina. Vamos seguindo. Então o yogi, né, ali o segundo estudante, ele já está vendo que tem uma colina, né, e que há assim plantas, né, de cor verde. Então já está vendo a cor da colina, né, que predomina, né, predominantemente verde devido à vegetação. Então essa é a realização do segundo estudante, um pouco mais avançado que o primeiro, que é a realização do yogi, né, do aspecto localizado da verdade absoluta, Paramatma, que está localizado dentro de todos os. Está localizado no coração de todas as entidades vivas e em todos os átomos. Paramatma, a super-alma. Né? Param, né? Supremo, super, Atma, alma, super-alma. É o segundo aspecto na realização da verdade absoluta. O aspecto localizado, Paramatma, o Espírito Santo. Quando realmente está essa realização do segundo estudante, que é o yogi, a primeira realização, que é a realização impessoal, né? O indiferenciado, é o primeiro estudante, é o Gyani, né? O Gyani Yogi, ou o Mayavadi. Né? A segunda realização, ele já tem uma visão mais clara, mais assim, detalhada. Ele já vê, né, a vegetação, a cor da vegetação. Então esse é o yogi que
realiza o segundo aspecto da verdade absoluta, o Paramatma, aspecto localizado nos corações e em todos os átomos. Quando realmente nos aproximarmos da colina, veremos muitas variedades. Ou seja, além da vegetação, nós vamos perceber que existem espécies de vida variadas. Tá? Sim, uma diversidade de espécies de vida além da vegetação. Né? Seres vivos, seres móveis e imóveis. Né? Inclusive, né, espécie humana também. Né? Essa realização da variedade de espécies de vida é a realização do terceiro estudante, que é o estudante mais avançado, né? Que é a realização do Bhakti Yogi. O Bhakti Yogi, ele tem a realização dos três aspectos da verdade absoluta. O primeiro aspecto, Brahman, né? O indiferenciado, né? A nuvem, né? A substância homogênea, que é o aspecto impessoal, a luz divina, que é a primeira realização do primeiro aspecto da verdade absoluta, o Brahman impessoal, a realização de Sat, de eternidade. Esse é o Jnana Yogi, ou Mayavadi. A segunda realização do segundo aspecto da verdade absoluta, Paramatma, a super-alma que está em todos os corações, no coração de todos os seres vivos, de todas as espécies de vida e em todos os átomos. Essa realização é do yogi, o segundo estudante, que também tem a realização, que também inclui a realização do primeiro estudante. O segundo estudante, sua realização também inclui a realização do primeiro. Então, o yogi, ele tem a realização de Paramatma e também que né, que corresponde ao aspecto de consciência, conhecimento, Paramatma, essa realização do yogi. Mas o yogi também tem a realização do primeiro estudante, do Jnana Yogi, ou Mayavadi, que é a realização do aspecto impessoal, o aspecto onipenetrante da verdade absoluta, né? A luz divina, o Brahma Jyoti. Brahma Jyoti, Jyoti, luz, Brahma, espírito, luz espiritual, né? O Brahma Jyoti. Então, o yogi, ele tem as duas realizações, ou seja, e os dois princípios de Sat, eternidade, e Chit, conhecimento, consciência. E o terceiro estudante, o Bhakti Yogi, ele tem as três realizações, né? Brahman, Paramatma e Bhagavan. Ou seja, a realização da suprema personalidade de Deus, né? Que se apresenta em três aspectos. Ele entende, o Bhakti Yogi entende que a mesma verdade absoluta, a mesma suprema personalidade de Deus, né, se apresenta em três aspectos. Em três aspectos. Brahman, que corresponde ao princípio de Sat, eternidade. Paramatma, que corresponde ao princípio de Chit, consciência, conhecimento, cognição. E Bhagavan, que corresponde ao princípio de Ananda, bem-aventurança. Bem-aventurança. Então imagine que você, essas são as três metas, né? Imagine que dentre essas três metas, você, né, não sabe que existe.
Você existe, mas não sabe que existe. Melhor ainda, você existe. Poxa, imagina, você existe. Esse você existe, esse existir é sat, existência, eternidade. Mas você não só existe, como você é eterno. Poxa, já é, né? Imagina, você existe e você é eterno. Isso é sat. É a primeira realização de Deus. Mas só existir por existir, ficar só nisso, nessa realização, é muito pobre. Mas você não só existe, imagine que você tem consciência de que você existe. Poxa, isso já é bem melhor do que só existir, né? Você existe, mas tem consciência de que você existe. Olha só, que maravilha, né? Então já é muito mais rico do que só existir e não saber que existe, não ter consciência que existe. Ter consciência que existe é a segunda realização do segundo aspecto da verdade absoluta, Paramatma, que é o princípio de consciência, cognição. Paramatma é a superalma que está situado no coração de todas as espécies de vida e em todos os átomos. Mas, poxa, você existe. Você sabe que existe. Só isso. Né? E você... Agora, você existe. Você sabe que existe. Mas você sente prazer nisso. Você sente prazer em ter toda essa consciência, todo esse conhecimento, em estar ciente, sentir prazer em toda essa variedade, diversidade. Aí, poxa, é bem melhor do que só existir e de que existe e tem consciência que existe, mas não tem prazer. Não, você existe, você tem consciência que existe, tem conhecimento, e você sente prazer, bem-aventurança com tudo isso. E esse prazer, essa bem-aventurança, é a realização do terceiro aspecto da verdade absoluta, Bhagavan, a suprema personalidade de Deus, que corresponde ao princípio de Ananda, prazer, bem-aventurança. Maravilha, né? Essas são as três metas. Sa, Chit, Ananda. Sa, eternidade. Chit, consciência, conhecimento. Ananda, prazer, bem-aventurança. Então, no Bhagavatam, esse mesmo Bhagavatam que nós estamos estudando, lá no primeiro canto, que nós estamos no terceiro canto, já terminando o terceiro canto, já indo para o quarto canto, no primeiro canto, no segundo capítulo do primeiro canto, no verso 4, é dito que Vadanti tati tatva vidas taton yagyanam madvayam brahmeti paramatmeti bhagavan niti shabdyate. Transcendentalistas eruditos que conhecem a verdade absoluta chamam esta verdade não dual de Brahman, Paramatma e Bhagavan. Transcendentalistas eruditos que conhecem a verdade absoluta chamam esta verdade não dual, a verdade é uma só, de Brahman, que é o aspecto impessoal, princípio de Sat, eternidade. Paramatma, que é a superalma, princípio de consciência, conhecimento, cognição. E Bhagavan, a suprema personalidade de Deus, que corresponde ao princípio de Ananda, bem-aventurança. Então isso é um fato, é
é um conhecimento positivo e científico da Suprema Personalidade de Deus. Seguindo, eu esqueci que esse significado é grande, então vou ter que dar uma puxada aqui. Outro exemplo está na maneira de perceber o leite. As analogias de Prabhupada são, assim, realmente, né, muito, muito interessantes, muito ricas. Ao vermos o leite, observamos que ele é branco. Saboreando-o, o leite parece muito gostoso. Quando tocamos o leite, ele parece muito frio. Quando o cheiramos, ele parece ter um bom aroma. E quando ouvimos, entendemos que ele se chama leite. Percebendo o leite percebendo o leite com diferentes sentidos, dizemos que ele é algo branco, algo muito delicioso, algo muito aromático e assim por diante. Na verdade, trata-se do leite. Analogamente, olha só que analogia fantástica, né? Eu já entendi o Siddhanta dessa analogia. Analogamente, aqueles que tentam encontrar a divindade suprema mediante a especulação mental podem se aproximar da refulgência corpórea ou o Brahman impessoal. E aqueles que tentam encontrar a divindade suprema através da prática do yoga podem encontrá-lo como a super-alma localizada. Então, o primeiro é o Jnana Yogi, né? Que se aproxima da refulgência corpórea, o Brahman impessoal. O segundo é o Yogi, que encontra a divindade suprema através da prática do yoga, né, como a super-alma, o Paramatma localizado. Porém, peraí, ficou meio estranho aqui. Pulei aqui. Aqueles que procuram aproximar-se diretamente da verdade suprema pela prática de Bhakti Yoga podem vê-lo face a face como a pessoa suprema. Esse é o Bhakti Yogi. Então, o Bhakti Yogi, ele compreende os três aspectos. Tá? Então, ele entende a realização do Jnani, né? Do Mayavadi, do impersonalista. Ele entende, ele compreende, ele tem a realização do Yogi, do aspecto de Paramatma, a super-alma, situada nos corações e nos átomos. E ele tem a realização da Suprema Personalidade de Deus, Bhagavan, que é a fonte de todos esses aspectos. Isso é o Bhakti Yogi. Então, sejamos Bhakti Yogi. Essa é a conclusão, né? Assim, em última análise, a pessoa suprema é o destino de todos os diferentes processos. Então, isso, né, esses três processos, a Jnana Yoga, o Yoga e a Bhakti Yoga, né, eles estão representando todos os demais dharmas, todos os demais deveres, atividades, processos, metodologias,
né, de cultivo de conhecimento, de aperfeiçoamento, de aprimoramento. Então, todas as atividades, todos os deveres, todos os processos, todos os dharmas de cultivo de conhecimento e aprimoramento é para a realização da suprema personalidade de Deus, a pessoa suprema. Em última análise, é isso. Então, por isso que Krishna, na Bhagavad Gita, depois de ter dado diversas instruções a Arjuna, ele conclui: Sarva Dharma Parityaja Mamekam Sharanam Vraja Ahantam Sarva Papebyo Moksha Shami Ma Shuchaha. Então, Arjuna, abandone todos os dharmas, todos esses processos dármicos, todos os diversos tipos de ocupações, né? Sejam elas as ocupações para Vritti Marga, ou seja, né, o caminho do aprimoramento material, ou Nivritti Marga, o caminho da rejeição, da abnegação, da renúncia do mundo material, o caminho da metafísica. Abandone todos esses dharmas e simplesmente renda-se a mim. Porque assim nós adquirimos, né, todo o conhecimento. Porque se você está conectado com a pessoa suprema, a verdade absoluta, a origem de tudo, então você automaticamente já tem conhecimento, você já foi qualificado, né, com todo o conhecimento. Você já tem todo o conhecimento, porque você está na raiz do conhecimento. Você está regando, está cultivando a raiz de toda a árvore da existência do conhecimento. Então você já tem todo o conhecimento, né? Como a mãe Devahuti, né, falou, né? Arrobata swapachoto garyam japji wagre vartate namatubhyam tepustapaste juhuvu sasnuraria brahmanuchur namagre namtijete. Como é maravilhoso, né, que mesmo aqueles, né, swapachô, os swapatya, aqueles, né, que têm natureza, os comedores de cachorro, swapatya, os comedores de cachorro, os mais baixos, né, aqueles que nasceram em famílias mais baixas, olha só, os comedores de cachorro, quão maravilhoso, até eles, por cantar seus santos nomes, ela está falando, está se dirigindo ao seu filho Kapila Deva. Como é maravilhoso que ao cantar seus santos nomes, mesmo eles, né, alcançam a mais elevada plataforma de realização espiritual, a mais elevada plataforma de perfeição da vida. E subentende-se que eles já, assim, visitaram todos os locais de peregrinação, já se banharam em todos os rios sagrados, já tomaram conhecimento de todas as escrituras védicas, de todo o conhecimento védico, leram todas as literaturas védicas, por ter cantado os santos nomes de Deus. E que santos nomes são esses? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, mesmo os comedores de cachorro, aqueles que nasceram em famílias mais baixas, né, eles atingem a posição o mais alto status na sociedade, que é
o status de um Brahmana. Um Brahmana. O Brahmana, né, é assim, é a mais elevada qualificação que um ser humano pode alcançar na sociedade, no corpo social. E uma vez Brahmana, essa pessoa, ela vai então, né, dedicar todas as suas boas qualidades no serviço devocional, servindo a Suprema Personalidade de Deus, né, ocupando seus sentidos, sua língua, seus olhos, ouvidos, tato, né, no serviço à Suprema Personalidade de Deus, para o prazer do Senhor Supremo, né, ouvindo, cantando, lembrando de Deus, prestando serviço, se tornando um servo, orando para a Suprema Personalidade de Deus, fazendo orações, adorando as deidades, né, servindo os pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus, que é o Guru, né? Servir aos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus é o serviço ao Guru, é servir a missão do Guru, tornando-se amigo de Deus, né? Porque assim, o fato de estarmos no mundo material, isso é um indicativo de que nós nos tornamos, cultivamos uma animosidade, nos tornamos inimigos de Deus. Né? Nós, assim, desenvolvemos uma animosidade, demos as costas para Deus, rompemos a nossa amizade com Deus. Agora, estamos resgatando nossas boas qualidades. E ser um amigo de Deus faz parte desse resgate. Ser um amigo de Deus. Sakya. Atmanivedanam. Ou seja, né, confiar toda a nosso prana, a nossa energia vital, né, a Deus. Atmanivedanam. Entregar toda a nossa energia, todo o nosso prana para Deus. Então, é isso que a Mãe de Barrote estava dizendo nesse verso, nessa conversa com o seu filho Kardama Muni, ou Kapila Deva. Então, a pessoa afortunada que, seguindo os princípios das Escrituras, se purifica inteiramente de toda a contaminação material, rende-se ao Senhor Supremo como tudo. Assim como podemos apreciar o verdadeiro sabor do leite com a língua, e não com os olhos, narinas ou ouvidos, de forma semelhante, só se pode apreciar a verdade absoluta com perfeição e com todo o deleitável prazer através de um caminho, o serviço devocional. Então, os outros processos, yoga, jnana, karma e assim por diante, eles estão apenas lambendo o vidro da garrafa de mel. Eles não têm acesso, né, ao doce sabor do mel. E quando se presta serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus, então se rompe, né, se abre a garrafa do mel e se prova, né, o doce sabor do mel, se deleita do doce sabor do mel. Isso é o serviço devocional. Confirma-se isto também na Bhagavad Gita, Bhaktyamam Abhijanati. Se alguém desejar entender a verdade absoluta com perfeição, deverá adotar o serviço devocional. Né? Bhaktyamam Abhijanati Nyavam Yashyasmin Tatataha Tatomam Tatpato Gyatva Vishate Tadanantaram.
É apenas através do serviço devocional que alguém pode compreender-me como eu sou. Isso é o próprio Deus falando. É o próprio Deus falando. É somente através do serviço devocional que alguém pode compreender-me como eu sou, como a suprema personalidade de Deus. E quando, mediante tal serviço, a pessoa se absorve em plena devoção a mim, ela pode entrar no reino de Deus. Evidentemente, ninguém pode entender a verdade absoluta com toda a perfeição. Contudo, o ponto mais elevado de compreensão a entidade viva o alcança praticando o serviço devocional e de nenhuma outra maneira. Não se pode compreender Deus. Não se pode. É impossível. Mas é possível através do serviço devocional. Amoroso. Favorável. Seguindo diversos caminhos escriturais, pode ser que se chegue à refulgência impessoal da personalidade de Deus. O prazer transcendental obtido da fusão do Brahman impessoal ou do entendimento do Brahman impessoal é muito extenso, porque Brahman é Ananta, ou seja, ele é infinito, ele é ilimitado. Tad Brahman Nishkalam Anantam. Brahmananda é ilimitado. Mas esse prazer ilimitado também pode ser superado. Pode ser superado. Esta é a natureza da transcendência. O ilimitado também pode ser superado. E esta plataforma superior é Krishna. Né? Porque Krishna fala que essa natureza material, ninguém pode superá-la. Ninguém pode transpô-la. Né? O verso, Daivi Riesha, não. Mamai Vanshot, não, Daivi Riesha. Daivi Riesha Gunamai Mamamaya Duratiaya. Mam me vande prapadyante mayam metam tarantite. Que essa natureza material, né, é a sua energia divina, Daivi Prakriti. A Prakriti, a natureza material, é Daivi, é divina. E é minha natureza divina, é minha energia. Né? Daivi Riesha Gunamai. E ela é composta das 3 gunas, os 3 modos da natureza: paixão, bondade e ignorância. Daivi Riesha Gunamai Mamamaya Duratiaya. Né? Ela é minha energia e ela é Duratiaya. Né? Ela é intransponível, ela é dura. Né? Então não há como transpor, é dura. Duratiaya. Mas Mam me vande prapadyante, mães me vande prapadyante, mas aquele que se rende a mim prapadyante, mayam metam tarantete, pode facilmente transpô-la, facilmente. Serviço devocional amoroso, favorável. Você consegue, inclusive, né, perfurar aquilo que é muito duro e intransponível, que é a natureza material. Maya, Daivi Prakriti. Quando alguém se relaciona diretamente com Krishna, a doçura e o amor saboreados pela reciprocidade de serviço devocional são incomparáveis. Mesmo diante do prazer obtido do Brahman transcendental, Prabodhananda Saraswati, portanto, diz que Kaivalya, o prazer do Brahman, é sem dúvida enorme e é apreciado por muitos filósofos. Contudo, para um devoto que compreende como obter prazer na reciprocidade de serviço devocional com o Senhor, este Brahman
ilimitado parece infernal. Devemos tentar, portanto, transcender, inclusive, o prazer do Brahman, a fim de nos aproximarmos da posição de nos relacionar com Krishna face a face. Então imagina, né, aquelas pessoas materialmente inteligentíssimas, né, quando eles estão naquela fase da crise, né? Quando chega a crise existencial, né, devido às perdas, porque, né, processo natural da vida material são perdas, decepções, frustrações, angústia, depressão, medo. Então, quando o materialista, muito inteligente, ele se depara com esse momento de ansiedade antológica, aflição, crise existencial, qual é o porto seguro dele? Ele mesmo? Que ele não acredita em nada superior, nada metafísico, né? Tudo é físico. E nesse momento ele vai perceber que, né, os objetos físicos são perecíveis. É esse seu porto seguro? Aquilo que perece, inclusive ele mesmo, né? Deus é o meu poder, é a minha autonomia, né? É o meu poder aquisitivo, minhas competências, né? Meus talentos. Mas e quando começa a falhar a visão, a audição, a mão começa a tremer, as pernas já não conseguem mais subir as escadas. E aí? Cadê? Cadê seu poder? O poder do materialista inteligentíssimo, né? E é esse seu porto seguro. Ou seja, né, soldados falíveis. Porque ele já não tem mais, né, aqueles que ele se apoiava, né? Papai, mamãe, vovô, vovó, né? Então, aqueles que eram seus, assim, guardiões, né, já não mais vivem, existem. E aí ele, né, era seu porto seguro. Aí ele passa a ser o seu próprio porto seguro. Seu trabalho, suas competências, né, seus talentos, seu poder aquisitivo. Mas aí vem a aposentadoria, ou então ele é demitido. Ou então, problema de saúde. Né? Aí tem uma deficiência, mesmo que seja momentânea, é hospitalizado. Nesse momento, né, aquilo que ele considera seu porto seguro, que é ele mesmo, né, ele se decepciona, ele é frustrado, né? É desenganado. Isso é o mundo material. Bem-vindo ao mundo material. Entendeu? Então, agora, se nós temos Krishna, a suprema personalidade de Deus, né, esse é o nosso porto seguro. Aconteça o que acontecer, nós temos um porto seguro real, verdadeiro, imperecível. Não objetos perecíveis, né? Soldados falíveis. Não. Deus, o imperecível, o atilta, o infalível. Esse é o nosso porto seguro. Eu preciso terminar esse significado. Vamos lá. Tem que puxar. Então, quando alguém se relaciona diretamente com Krishna, a doçura e o amor saboreados pela reciprocidade de serviço devocional são incomparáveis. Mesmo diante do prazer obtido do Brahman impessoal. Prabodhananda Saraswati, portanto, diz que Kaivalya, o prazer do Brahman, é sem dúvida enorme e é apreciado por muitos filósofos. Contudo, para um devoto que compreende como obter prazer na reciprocidade do serviço devocional com o Senhor,
este Brahman ilimitado parece infernal. A questão é reciprocidade, né? Então, se você, como é que você vai se reciprocar? Como é que você vai, né, manter uma reciprocidade por algo que não é uma personalidade, que não pode reciprocar? Hã? É impessoal, não reciproca. Então, ao, ao cultivar uma reciprocidade de relacionamento com Deus, poxa, é Deus. Né? Então, essa reciprocidade, né, ela não tem assim, ela não é perecível. Não há decepção, não há frustração nessa reciprocidade. Há um prazer assim incomparável, né? Um deleite incomparável. Né? Pessoa, Deus é uma pessoa. Do contrário, qualquer tipo de referência de prazer, ou assim chamado reciprocidade, é infernal para o devoto, o Bhakta. Devemos tentar, portanto, transcender, inclusive, o prazer do Brahman, a fim de nos aproximarmos da posição de nos relacionar com Krishna, face a face. Assim como a mente é o centro de todas as atividades dos sentidos, Krishna é chamado de o Senhor dos Sentidos, Rishikesha. O processo consiste em fixar a mente em Rishikesha, o Senhor dos Sentidos, ou Krishna, como fez Maharaj Ambarisha, Savaimana Krishna Padaravindayo. Bhakti é o princípio básico de todos os processos. Sem Bhakti, Jnana ou Ashtanga Yoga não podem ser bem-sucedidas. Parece que estamos chegando ao final. E, a não ser que nos aproximemos de Krishna, dos princípios de autorrealização, os princípios de autorrealização não têm destino final. Quer dizer, é como mastigar o mastigado. Se a meta não for Krishna, a suprema personalidade de Deus, né, você está sob a maldição do Uroboro. O que é isso, Haridash, do Uroboro? Tem gente que não sabe, tem gente que sabe. Né? Uroboro é assim, uma espécie de yantra. Ih, não entendi nada. O que é isso? Piorou. Yantra. O que é yantra? Yantra é um símbolo do ocultismo. É um símbolo místico. E o Uroboro é um yantra, é um símbolo do ocultismo. Né? Então, é uma serpente comendo o seu rabo. Né? A serpente que engole o próprio rabo. Isso é o Uroboro. Né? Então, é assim, cheio de significados simbólicos dentro do ocultismo. O Uroboro. Né? E no Vaishnavismo, nós entendemos que é o Sansara. Né? É o Sansara, ou seja, nascimento, velhice, doença e morte. Nascimento, velhice, doença e morte. Nascimento, velhice, doença e morte. Nascimento, velhice, doença... Epa, para aí, Haridash. Eu fiquei em transe, né? Transe material, né? Assim, um transe hipnótico. Né? Fiquei maia agora, ilusão. Nascimento, velhice, doença e morte. Nascimento, velhice. Isso é o Uroboro, é o Sansara. Né? Então, se não tem Krishna como meta, né, todos os demais dharmas caem vítima da maldição do Uroboro. É como mastigar ou mastigado. Então, Jaya, todas as glórias, Srila Prabhupada. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militão Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura região da ignorância e o meio espiritual, abri meus olhos com o archote do conhecimento. A ele ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências.
Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Yorinda Nanda Goswami Chinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Paramadaya Siddhanta Naside. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Chinamine. Namaste Saraswati Devi Goravari Prachari Nirveshesha Shunyavari Pachaka Chatarera. Agora vamos começar a aula. Então, vamos aqui aos comentários, perguntas. Ojasui, Hare Krishna, reverências. Ih, tocou aqui a campainha. A primeira figura que vem atender a campainha é o Pet Hari. Todo imponente. É o primeiro a atender a campainha. Curioso, fofoqueiro. Sérgio Azevedo, minhas reverências. Bhaktinval, minhas reverências. Sundarang Devidasi, minhas reverências. Luiz Rochas, minhas reverências. Alexandre Lima. Reverências, Prabhu, bom dia. Alexandre Lima? Quem é Alexandre Lima? Ojasui, viajar na maionese. Viajar na maionese. Maionese. Essa foi mais precisa do que veganese. Maionese. Essa foi boa. Fala pra tia Deva. A tia Deva fala veganese. Maionese. Muito boa essa. Parikshit, Marcelo Magalhães. Viagem da veganese. A viagem da veganese, né? É uma viagem, uma divagação, né? No modo da bondade, né? Modo da bondade. E a viagem da maionese, né? É viajar na energia ilusória, ou seja, é a viagem do inferno. Vamos lá. Livorno Botelho. Esse costuma estar no Instagram. Livorno Botelho. Hare Krishna. Radhe Radhe. Tem mais aqui alguma coisa? Peraí. Parabéns por essa fantástica aula. Srila Prabhupada capturou uma visão acima dos semideuses. Ih, rapaz, botou um comentário aqui. Peraí. Srila Prabhupada captou uma visão acima dos semideuses e acima dos três modos da natureza material. Suas analogias derivam da opinião conclusiva de Bhagavan Vasudeva Krishna. A satisfação do nosso amado fundador está em ver todos os devotos iniciados cumprindo o voto primordial de cantar no mínimo 16 voltas diárias do Mahamantra Hare Krishna. Essa negligência é grave. Vosso servo Nanda Gopadasa, Haribol, Jai Nanda Gopadasa, fez um comentário aqui brilhante. Jai. Então quer dizer que o Livorno Botelho é o Nanda Gopadasa. Olha só, Radhe Radhe. Então nós temos aqui o nosso Shikshamuru Prabhupada Vyoma. Penso, Chit, logo, Sat, existo. Gostei dessa. Isso é boa também. Essa nem o Descartes, nem ele foi capaz de captar, né? Capturar. Penso, Chit, logo, Sat. Faltou o Sat aqui, por favor. Mas está implícito, né? Logo, existo. Isso aí, legal. E aí, né? Logo existo. Portanto, né, sinto prazer. Ananda. Muito bom. Parikshit, não deveríamos passar mais tempo agradecendo
pela infinita misericórdia de Deus, que recebemos a todo momento, do que chamando por ela, assim, nós já estamos recebendo muita misericórdia, né? Mais do que merecemos, com certeza, mais do que merecemos, né? A primeira, existimos. Primeira grande misericórdia, mais do que merecemos. Existimos. Ele nos deu existência. A segunda, né? Temos consciência. Né? Temos consciência. Podemos entender. Né? Podemos estar ciente, perceber, entender. Isso é fantástico. O entendimento, o conhecimento, a consciência. Isso é uma misericórdia. Né? Sim, sem causa. Aliás, misericórdia já é sem causa, né? É redundante dizer misericórdia sem causa. E a terceira misericórdia, assim, espetacular, né? Ele nos dá prazer, bem-aventurança, júbilo, gozo. Isso é uma misericórdia, assim, né? Ilimitada. Né? Essas são as três misericórdias supremas, né? Supremo. Então, já recebemos muito mais do que, né? Que com essas misericórdias nós podemos o quê? Né? Podemos aceitar tudo utilizando no serviço devocional. Temos, né, a habilidade e o talento de usar tudo que é favorável no serviço devocional, porque ele nos deu essa compreensão, essa misericórdia. Foi, né? Tem mais alguma coisa? Será que eu pulei alguma coisa? Deixa eu ver. Foi. Então o tema é a suprema personalidade de Deus é única, mas segundo diferentes preceitos escriturais, parece ser diferente. Então, temos aqui no Instagram Torres Calita Gouri Pou 84 Gouri KDK 012 Áurea Michal Chuk Adailton 6192 Nartural Anubal 198 Yamuna Devidassi, e é a verdadeira Yamuna Devidassi, minha colega do Bhakti Vaibhava. A verdadeira Yamuna Devidassi. Se fosse outra Yamuna Devidassi, não seria a verdadeira. Paulo Andrades, Márcia Divindade, Gavinho Motorsport, Urabi 752, Rei Bianchi Oficial, Aerosi Respirei Yogi, Aerosi Respire Yogi. Aninda Mazunder
03. Dione Danfreya. Dione Danfreya. Bhagavan Tatu. Bhagavan Tatu. Fátima Lemos. Oh, realmente um nome fácil de ler. Fátima Lemos. Eliane F.S. Mendes. Alexa Lopes. Armi 26 Deaf. Lene Seromano. Lene Seromano. Lene Seromano. Morgadite. Morgadite. João Tonácio. João Tonácio. Krishnalizando. Krishnalizando. A todos, bem-vindo. Minhas reverências. Hare Krishna. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Então, acho que aqui no Facebook, eu acho que eu consegui pegar... E a Adelina estava lá no Mayapu TV, né? Chegou agora aqui, ó. Nem assistiu a aula. Hare Krishna, já, Shri Prabhupada aqui já.